Olá pessoal, estamos aqui então para uma gravação de revisão para a nossa prova que se aproxima e o nosso conteúdo da aula de hoje então é sobre ambientes aquáticos e zonas costeiras, né? O conteúdo que vai cair na nossa prova, certo? Então nós temos aqui um mapinha do Brasil, né, mostrando, vou chegar para cá um pouquinho, mostrando o nosso país, né, o mapa do Brasil, e mostrando aqui, destacando, né, as zonas costeiras que compõem o Brasil, né? Então nós temos ambientes costeiros, ecossistemas que fazem parte das zonas costeiras, desde lá o Amapá, né, o estado do Amapá, passando por todo o Nordeste, Sudeste, indo até o Sul, né, até o final do Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui realmente uma quantidade bem significativa, bem expressiva de zonas costeiras no nosso país, né? Começando aqui então, falando um pouquinho sobre o manguezal, tá? Aqui algumas espécies, alguns animais que são bem típicos desse ambiente, né? Que é um ambiente de zona costeira, tá? Deixa eu só colocar aqui já então. É um ambiente que é caracterizado justamente por uma água salobra, que é uma água que tem uma mistura ali de água salgada com água doce, né? Não é nem muito doce nem muito salgada, tá? E nós temos ali justamente um ambiente que está bem próximo do mar e bem próximo de rios, né? Então nós temos aqui encontro, né, das águas dos rios com o mar, tudo bem? Além disso nós temos então plantas, né, como essas árvores aqui, por exemplo, que toleram muita salinidade. São espécies, não só as plantas, mas os animais também, têm que ser muito tolerantes a esse ambiente, né? Tem que ser muito tolerantes, que eu quero dizer na verdade, né, a ambientes extremos de certa forma, né? Não podem ser muito sensíveis à salinidade e nem sensíveis a uma água doce do rio, por exemplo, né? Então eles têm que saber, eles têm que ter uma tolerância grande a esses dois tipos de ambientes, né? Justamente porque o manguezal ele é o encontro dessas águas, como a gente vinha falando, né? Então as árvores principalmente toleram muita salinidade no solo, tá? A lama, né, o solo do manguezal é um solo bem lamacento, né, é um solo bem difícil de caminhar, inclusive, né, onde muitas espécies gostam de utilizar como berçário, inclusive, né, como caranguejos, por exemplo, né, a espécie mais comum que utiliza como berçário, né, mas não só, outras espécies que vivem lá de animais, né, então nós temos répteis, mamíferos, né, aves, tá, então nós temos ali uma variação grande de animais, certo? E é claro, né, nós temos manguezal em todo o litoral do Brasil, praticamente, né? Desde lá o Maranhão até Santa Catarina nós temos um manguezal no Brasil, certo? Então nós vamos ter uma variação também na fauna e na flora que não é exatamente igual em toda essa extensão de mangue na costa brasileira, certo? Ah, esqueci de falar. Então essa lama ela protege, ela também tem uma função muito importante, tá? Ela protege, na verdade, os oceanos, justamente porque muita matéria que é depositada ali, que vem com os rios, né? Lixos, por exemplo, né? Vão acabar ficando presos ali como uma rede, de certa forma, porque essa lama acaba prendendo, né? Então, acaba protegendo os oceanos justamente nesse sentido, certo? É um habitat de muitas espécies, como nós falamos aqui já, e é um berçário natural de muitas espécies também, tá? É um ambiente que serve, né, para reprodução e tudo mais, certo? Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. As árvores, né, justamente têm essa estrutura aqui, essas raízes aéreas, né? São raízes que saem do subsolo para funcionar como pés, né, para apoiar bem a árvore, justamente porque é um ambiente que tem um solo bem lamacento, como eu falei. Então esse solo ele acaba ficando um pouco instável, certo? E as árvores aprenderam, se adaptaram a isso, certo? Além disso, é um solo que tem pouco oxigênio, tá? E as plantas, então, as árvores, as raízes, né, não conseguem absorver muito oxigênio justamente por causa disso, por conta disso. Então, elas desenvolveram também uma estratégia evolutiva que é o desenvolvimento de pneumatóforos. Olha esse nome esquisito, né? Então, os pneumatóforos, né? Pneumatóforos, que são estruturas utilizadas pelas plantas para respirar, né, para as raízes, né, respirarem, né, fora do solo, certo? Então respiram justamente, elas conseguem absorver esse oxigênio através dos pneumatóforos que estão na atmosfera, certo? Um outro ambiente muito típico também de zonas costeiras é o costão rochoso,
que é um ambiente que muitas vezes as pessoas ignoram justamente porque parece um monte de rocha e era isso, né? Mas não, tá? O costão rochoso ele tem uma biodiversidade muito rica e única, inclusive, tá? É um ambiente que acaba sofrendo, né? Tá muito vulnerável a marés, a variação nas marés. Então é um ambiente que fica na zona entre marés, como a gente costuma falar, tá? Em alguns momentos, esses organismos que vivem grudados nas rochas, tá? Lembrando, tá? Costão rochoso, então tá ali no litoral, bem próximo ao mar, certo? Algumas rochas até entram no mar e é lá que nós temos o costão rochoso, tá? Então esses animais que eu estava falando, ou algas como aqui, por exemplo, né? Em verde, que vivem nesse ambiente, eles estão muito tolerantes, né? São muito tolerantes a essa variação de maré. Então, quando tem pouca água, quando a maré está baixa, eles aprenderam, na verdade, se adaptaram a tolerar a seca, tá? O sol intenso, certo? A dessecação. Eles acabam perdendo muita água. Mas em outros momentos eles aprenderam também a ficar submersos, o que é uma grande vantagem, tá? Para esse ambiente, certo? Então nós temos aqui mexilhões, nós temos algas, nós temos cracas, tá? Então nós temos uma variedade aqui de seres vivos. E aqui nós temos um pouco mais, né? Um costão rochoso que está submerso, inclusive, aqui uma boa parte dele, às vezes é submerso o tempo todo, tá? Então nós temos aqui, inclusive, estrelas do mar, tá? Nós podemos ter poliquetas, que parecem minhocas do mar, né? Pepino do mar, inclusive, né? Nós temos vários seres, então, vivendo no costão rochoso. Aqui, então, outro ambiente, um outro ecossistema muito comum no nosso litoral, tá? São as restingas, que também ocorrem em todo o litoral, né, do nosso país, certo? A restinga é um ambiente que ela é muito conhecida, é muito caracterizada pela presença de areia, né? E junto com a areia, dunas de areia, né, nós temos também algumas plantas rasteiras, herbáceas, algumas ervas, né, que nascem nessas dunas, né? São plantas bem baixas, mas nós também podemos ter arbustos e árvores maiores, um pouco mais afastado do mar, tá? Certo? Então aqui temos duas fotos de restingas no Brasil, tá? Então a restinga ela é um ambiente que tem como característica solo arenoso, tá? Poucos nutrientes, não é um ambiente que tem um solo muito bem formado ali, né? É um ambiente arenoso, sofre muito com ventos, né, que levam essa areia, mudam muito a dinâmica dessa areia, ela nunca é a mesma, né, de um dia para o outro, certo? Sofre muito com a umidade, né, que vem do mar, e com o sal, obviamente, por causa do mar também, certo? Além da insolação, é claro, né, a quantidade de sol que atinge aqui as areias, né, e deixam elas bem quentes, inclusive, tá? Animais que vivem aqui têm que estar tolerantes a esse tipo de ambiente também, né? Tolerantes ao sol, à salinidade e tudo mais, certo? Então agora falando um pouco mais sobre a vida aquática, tá? Basicamente nós temos duas zonas, tá? Nos mares, né, e também serve para rios, tá? Mas aqui falando em mares e oceanos, nós temos a zona fótica, ou também podemos chamar zona eufótica, que é a zona onde a luz penetra e alcança, tá, a luz do sol, que vai até aproximadamente 200 metros de profundidade, é bastante coisa, né? 50 metros de profundidade já é muito para um bom mergulhador, certo? Então imagine 200 metros ainda chega um pouquinho de raio solar lá embaixo, tá? E é uma zona que está justamente, né, com muita vida, é uma zona mais superficial, né, da água, e nós temos uma zona bem rica, principalmente em seres que fazem fotossíntese. E agora vocês devem imaginar por quê, né? Porque justamente temos luz e eles precisam de luz para fazer a fotossíntese, certo? Abaixo de 200 metros até o fundo do mar, nós temos então a zona afótica, né? A zona que não tem luz, onde não chega raios luminosos, certo? E aí é claro que na zona afótica nós não vamos ter seres que fazem fotossíntese, os seres fotossintetizantes, como plantas e algas, certo? Nós vamos ter, na zona mais superficial, na zona fótica, nós temos uma relação muito forte com a presença de plâncton, tá? Que é um tipo de são alguns tipos de seres vivos, né, que fazem parte do plâncton, que são microscópicos. E nós temos, na verdade, uma subdivisão aqui. O plâncton pode ser dividido em dois grupos, né? O fitoplâncton e o zooplâncton, tá? Fito é um prefixo que nos remete à planta e zoo, animal, certo? Justamente, são seres microscópicos que fazem parte do plâncton, mas eles são de grupos diferentes. Então, fitoplâncton são algas microscópicas, tá?
E zooplâncton são pequenos crustáceos, né, e seres menores que são animais, certo? Já agora, então, nós temos aqui o nécton. Primeiro plâncton, né? Agora o nécton. O nécton são aqueles animais, né? Animais, na verdade, né? Que vivem livres, né? Por várias camadas da água. Eles nadam, descem, sobem, né? Eles não são presos a uma zona apenas, certo? E por último nós temos o benthos. Então, né? O benthos, ele é formado por animais, né? Que vão habitar locais mais profundos aqui, tá? A chamada zona abissal. Nós temos aqui região abissal, tá? E até mesmo a região hadal, que é uma região ainda mais profunda, tá? Certo? Mas a maior parte dos seres vivos, ela vive ainda aqui na região abissal, que já é muito profunda, né? 6.000 metros de profundidade para cima, certo? Então nós temos uma zona profunda, animais que vivem nessa região mais profunda, então estão agrupados no grupo dos benthos, certo? Lembrando, obviamente, se os benthos estão nas zonas profundas, né, que não tem luz, zonas afóticas, obviamente nós não vamos ter plantas nem algas aqui nessa região, porque é uma zona que não tem entrada de luz, elas não conseguem sobreviver, fazer a fotossíntese e sobreviver, certo? Né? Plâncton, então, é formado por esses seres que ficam mais na superfície, tá? E eles ficam, digamos assim, à deriva no mar, né, nos oceanos. Justamente, eles não têm capacidade de nadar contra a corrente, isso é muito importante, tá? Não tem capacidade de nadar contra a corrente. Então eles vão ser levados pelo mar para todo lado e seja o que Deus quiser, como a vida me levar, certo? Agora, outro grupo, né, aquele grupo do nécton, tá? São aqueles peixes, por exemplo, né? Tubarões, baleias, né? São seres que vão conseguir, então, vencer a correnteza do mar. Esses sim vão poder nadar para todos os lados, para todos os cantos, né? Contra a correnteza, vencer a força da correnteza do mar, certo? E nós temos bem lá no final, então, peixes, por exemplo, como aqueles que têm lanternas, né? Que têm seres bioluminescentes, né? Bactérias bioluminescentes que vivem junto com eles, né? Que parecem que fazem lanternas, né, na frente deles, para que eles consigam encontrar justamente outros animais para caçar e tudo mais, né? Então, nós temos aqui animais que vivem no fundo do mar, tá? No chamado grupo dos benthos. Tudo bem? Só aqui mais uma ilustração sobre isso também, tá? Temos baleias aqui também, né? Peixes, como eu falei, que vão para todo lado, né? Sobem e descem, né? No momento que eles tiverem vontade, né? E lá, então, nós temos, lá no final, lá embaixo, né? Nas zonas mais profundas, né, o benthos aqui em regiões abissais. Abissal é aquela região bem profunda, tá bom, do mar. Podemos ter polvos, né, lampreias, também outros seres vivos nessa região, nessa zona. Aqui também eu botei mais uma imagem só para ilustrar mais um pouco, né, essa questão dos tipos de seres vivos, né, nesses três grupos que nós acabamos de falar. Então aqui uma imagem de microscópio, tá? De fitoplâncton, tá? Lembrando, são seres microscópicos muito micro, né? Servem de alimento para vários seres vivos, para consumidores, inclusive, né? E eles são importantíssimos, porque se eles não conseguem viver, os consumidores não conseguem se alimentar também, tá? Muitos seres vivos que consomem seres vivos, né, que se alimentam de outro ser vivo, vão também comer fitoplâncton, tá? E o zooplâncton também funciona, ele não vai fazer a fotossíntese como o fitoplâncton, mas ele também serve de alimento, por exemplo, né, para baleias. Tá? Aqui nós encontramos o krill, chamado krill, que faz parte da alimentação das baleias. Tá bom? Bom, agora eu queria comentar uma característica, na verdade um fenômeno muito importante que acontece nos mares com alguma frequência, tá? Que é muito importante para a biodiversidade da vida no mar. Né? Então, justamente nós temos um fenômeno que se chama corrente de ressurgência, onde águas frias, profundas, são levadas por correnteza para as zonas mais superficiais. Então, essas águas que vêm lá do fundo do mar, frias, elas vêm arrastando o solo, né? elas vêm arrastando vários seres que morreram, que ficaram em decomposição ali, que estão cheinhos de nutrientes, né? E estão levando esses nutrientes, essa correnteza está levando esses nutrientes lá para as zonas superficiais, que são mais quentes, né? E tem uma quantidade maior de seres vivos. Ou seja, isso é ótimo para multiplicar ainda mais a quantidade de ser vivo que tem lá na zona superficial.
certo? Então aqui que está acontecendo, a água lá do fundo vem para as águas superficiais, né, onde vai encontrar um ambiente mais quente, tá? E vai levar nutrientes. É justamente isso que acontece com a corrente de ressurgência, levar nutrientes do fundo do mar para a região mais superficial do mar. Tudo bem? Então, as zonas mais superficiais, né, elas são as zonas que têm abundância de luz e sais minerais, tá? As zonas superficiais ali do mar, dos oceanos, têm abundância de luz e sais minerais. Por conta disso, vai ter uma grande quantidade, uma riqueza muito grande de seres fotossintetizantes e também de consumidores que consomem esses seres fotossintetizantes. Tudo bem? Agora, então, mais um ambiente, né, um ecossistema muito interessante, né, em zonas superficiais, tá? São os recifes de coral. São seres, né, que são animais, tá? Não esqueçam disso, apesar de muitas vezes parecerem rochas, tá? Eles são formados de carbonato de cálcio, então eles têm uma estrutura bem rígida, né, que parece até pedras, rochas, né? E é quase isso mesmo, tá? São muito parecidos, têm uma estrutura bem rígida mesmo, tá? E são ambientes que têm uma riquíssima biodiversidade, tá? Além de ter vários seres que formam os corais, como por exemplo anêmonas, né? Nós temos vários outros animais e algas, né? E plantas, inclusive, que vivem aqui nessa região, tá? Que vão viver ali associados aos recifes de coral. Então, são regiões muito ricas, né, em biodiversidade. Aqui alguns exemplos, né, de corais que vivem aqui no Brasil, né, no mar do Brasil, tá? Lembrando que o Recife, onde ficam os corais, né, são zonas bem superficiais mesmo, com pouca água, zonas rasas, tá? E água muito quente, certo? Então a maioria dos corais formadores, né, de recifes é endêmica de águas brasileiras. No caso do Brasil, nós temos muitas espécies que são endêmicas, só acontecem aqui, tá? Onde contribuem na formação de estruturas que não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo, tá? Então aqui nós temos alguns exemplares de corais, certo? Agora nós temos um problema muito grave, muito sério com relação aos corais. Nós temos um fenômeno acontecendo já há algumas décadas, na verdade, né, que é o chamado branqueamento do coral. Para quem não lembra, o coral ele vive associado com algas, tá? E algas fazem o que? Vocês já sabem, fotossíntese, tá? Justamente. E eles vivem associados com essas algas, tá? E eles tomam a cor, inclusive, da alga. Pode ser verde, tem algas que são mais vermelhas, pardas, tem de várias cores, tá? O coral ele fica na cor dessa alga, tudo bem? Quando a alga está vivendo numa boa, ela faz a fotossíntese e tudo mais, e ela ajuda, inclusive, a formar a estrutura de cálcio, tá? Que forma, né, o corpo do coral, certo? E ajuda, né, o coral, então, principalmente nesse aspecto, tudo bem? Faz uma proteção contra raios luminosos também, tudo bem? E eles vivem em associação. É uma simbiose, é uma relação obrigatória que existe entre algas e corais. Se as algas morrem, tá, acaba que os corais ficam branquinhos assim. Por isso que nós chamamos de branqueamento do coral. E, por consequência, os corais acabam morrendo também, certo? Então nós temos aqui justamente mostrando o coral antes do embranquecimento, digamos assim, né? Do branqueamento, melhor dizendo. E nós temos aqui depois do branqueamento com as algas que morreram, né? Ou melhor, sem as algas, né? E agora eles estão, então, claros por conta disso, certo? Por que isso acontece? Principalmente devido às mudanças climáticas, tá? Então nós temos o aquecimento global e nós temos o aquecimento da água do mar também, tá? E alguns poucos graus Celsius ali de aquecimento já é muito para essas algas, que acabam morrendo e não conseguem sobreviver, não conseguem aguentar essa temperatura. Agora, para finalizar, então, um pouquinho de ameaças aos ambientes costeiros, tá? A primeira delas é uma das mais comuns, é a pesca por arrasto. Arrasto, justamente, nós pegamos uma rede e arrastamos tudo que está no fundo do mar e todas as, né, por onde passar essa rede, ela vai levando vários animais ali que estão no caminho, tá? O problema disso justamente nós acabamos diminuindo muito a diversidade daquele ambiente, porque a gente vai levando tudo, não só o que a gente quer comer, tá? E vender e tudo mais. Então nós levamos, além de peixes, raias, né, várias espécies que estão em extinção, porque essa pesca é uma pesca predatória, né, uma pesca que não se preocupa muitas vezes, né, na verdade não se preocupa mesmo, né, em identificar as espécies que estão ali, se estão ameaçadas de extinção ou não, tá?
E além disso, a gente pesca muitas espécies que a gente não tem interesse nenhum e acaba machucando, matando elas sem necessidade, tá? Outra ameaça, então, é o despejo de lixo, né, de material não biodegradável. Não biodegradável são aqueles que não se decompõem com muita facilidade, tá? Biodegradável é aquele que se decompõe com facilidade. O não biodegradável, ele demora anos para se decompor, como essa sacola plástica aqui, por exemplo, esses materiais plásticos que estão aqui nessa imagem, tá? Eles acabam, por exemplo, né, interferindo na respiração, né, bloqueando muitas vezes brânquias de peixes, né, impedindo que eles respirem. Podem também impedir a entrada de luz na água, tá? Podem impedir a fotossíntese acontecer pelos seres fitoplâncton, né, que a gente falou, certo? E uma série de fatores aí acaba gerando, né, um depósito de lixo ali. E, obviamente, eu nem falei ainda, né, mas acaba também acumulando em animais que comem esse lixo aqui. Lembra, eu acho que vocês já viram isso, se eu não me engano, no sétimo... Não, vocês estão no sétimo. Vocês devem ter visto isso no 6º ano, tá? Se não viram ainda vão ver, mas já estão sabendo agora também, né? Então a cadeia alimentar vai acumulando poluição, tá? E o lixo é um tipo de poluição. Então, quando os seres comem esse lixo, sem querer, né, obviamente, eles vão passar para os outros seres que vão se alimentar deles também. Como, por exemplo, nós, inclusive, quando comemos um peixe que se alimentou dessa poluição toda aí, tá? Então vai acumulando essa poluição na cadeia alimentar. Bom, então outro impacto que nós podemos perceber, né, outra ameaça aos ambientes costeiros, é justamente, aos ambientes aquáticos de modo geral, né, é justamente o derramamento de petróleo, tá? Então o petróleo, ele acaba criando uma barreira na superfície do mar, dos oceanos, impedindo que a luz do sol entre e, obviamente, vai impedir que o fitoplâncton faça a fotossíntese, né? Então a gente vai ter aí um efeito cascata, digamos assim, né? O fitoplâncton não faz a fotossíntese, ele logo vai morrer, né? E outros seres vivos, consumidores que dependeriam do fitoplâncton para sua alimentação, acabam morrendo também, tá? Além disso, nós temos também a contaminação de penas e pelos, né, de animais que vivem no mar, tá? E que vão ficar ali contaminados, por exemplo, né, no caso das penas de aves, né, elas acabam perdendo a permeabilidade, inclusive, das asas delas, tá? Então aí nós vamos ter vários problemas envolvendo o vazamento, né, derramamento de petróleo. E por último, mas não menos importante, né, toda vez que nós liberamos gás carbônico, né, na queima de combustíveis fósseis, nós liberamos esse gás para a atmosfera, né, mas esse gás que está na atmosfera, ele pode, inclusive, entrar no mar, tá, nos oceanos, inclusive rios e lagos também, né, se diluir na água e tornar a água mais ácida, tá? E também isso é um problema para muitas espécies sensíveis à acidez, tá? Inclusive impede que, por exemplo, animais que produzem conchas, né, consigam formar suas conchas, né, justamente por causa da acidez que o gás carbônico causa. Então, em diluição com a água do mar, tá? Então, justamente, quando nós temos uma liberação de um gás poluente, como o gás carbônico, na atmosfera, olhem só que interessante, nós não estamos poluindo só a atmosfera, nós podemos poluir também as águas quando esse ar for precipitado, enfim, né, chover, cair esse gás na água do mar ou do oceano, enfim, né? Então nós acabamos poluindo não só a atmosfera, mas também os ambientes aquáticos. E por hoje é só então, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês estudem, mandem bem na prova e até a próxima.